Esses dias eu tava aqui pensando sobre o qual a gente pensa pouco no fato de o como a cultura influencia para as nossas opiniões, para as nossas crenças e para os nossos comportamentos. Você quer ver um exemplo? Tipo o conceito de amor. A gente se esquece que aquilo que a gente busca, que a gente entende como sendo ideal, pode atravessar e estar muito próximo daquilo que nos é oferecido a consumo, como, por exemplo, a indústria dos filmes. Porque desde criança, nós como indivíduos ocidentais, somos precocemente inseridos em qual contexto? No da Disney, onde o conceito de amor respeita um determinado padrão, determinado ideal. Se você pega qualquer história de princesa que a gente conhece, já é capaz de enxergar um conceito que a gente chama de amor romântico, que é mais ou menos aquele que o indivíduo, ao se ver num estado de solidão, um estado de não identificação com o meio e consigo mesmo, enxerga no encontro com o outro o preenchimento desse tal vazio, como uma espécie de alguém que vem para completar aquilo que lhe faltava. Na maioria das vezes acompanhado de uma paixão avassaladora, algo muito conectado ao sentimento, às emoções, à intensidade. E aí a partir desse tal encontro, não há mais que se falar numa vida individual, mas sim de uma vida a dois, a vida do casal, aquela que aborda não mais as questões do indivíduo, mas sim a do relacionamento, sobre constituir o matrimônio, estruturar a família, morar junto, fazer filho e depositar energia justamente na manutenção dessa união. E aí as dificuldades podem até vir, mas em geral o casal continua junto. Eles superam, essas adversidades. Eles não perdem, eles vencem. E a gente cresce, enjoa, desses tais clichês Disney e somos levados a uma outra indústria, a de Hollywood, que vai reproduzir um conceito muito parecido e agora com um pouco mais de criatividade, algumas reviravoltas, ou como a Gen Z costuma chamar, plot twists, mas em geral respeitando aqueles conceitos de paixão, de intensidade, dos problemas entre o casal e da constituição do tal matrimônio e da manutenção familiar. E aí eu acho que eu não preciso me esforçar muito em dizer que reflexo disso, a gente acaba buscando inconscientemente na nossa vida um par que essencialmente atenda às expectativas de satisfação sexual, satisfação física, atenda minimamente um grau de sentimento, de conexão afetiva, aquele lance da masculinidade para o cumprimento das questões sociais e familiares, ou então da feminidade para cumprir também essas questões, papéis, figuras muito representadas pelos próprios gêneros. E aí, a partir disso, as dificuldades podem até aparecer, mas por uma questão de fé, a gente acredita que juntos o casal vai superar essas tais adversidades. Sim, aquelas mesmas que os personagens dos filmes passaram, atravessaram e venceram. Quase como uma espécie de insistência mesmo. E a gente pensa, como assim nos filmes eles conseguiram e eu não vou conseguir? Se torna quase que uma questão de honra, de fé no final, sabe? Até porque me prometeram que o final era sempre feliz. Então, se não tá feliz, é porque não é o final. De novo, eu vou repetir isso para ficar bem claro para você. Se não está feliz, é porque não é o final. Olha que perigoso afirmar isso. Que perigoso. Você entende como isso é total um conceito Hollywood? Pra mim parece muito óbvio que essa é a cultura ocidental atravessando os nossos comportamentos. E aí, pra te contrastar isso, eu vou trazer um pouco do que é a cultura ocidental nesse mesmo aspecto. Se a gente pega pra ver, por exemplo, os estúdios Ghibli, que pra quem não conhece minimamente é como se fosse uma indústria semelhante à Disney, só que lá no Japão. E aí eu posso afirmar tranquilamente que o conceito de amor lá não tem absolutamente nada a ver com o nosso. E aí, de uma forma bem resumida, eu posso dizer que pelo menos 90% dos desenhos dos filmes são pautados em aprendizado.
como uma espécie de lições para nossa evolução espiritual, muito mais ligada ao indivíduo do que ao próprio casal. Se é que há que se falar em casal nessas obras. Esse próprio conceito já é muito confuso quando você assiste elas, porque os temas são abordados de uma forma 000 romantizada. Tratam questões que são muito mais pertinentes à vida real, como as fragilidades, a vulnerabilidade, as dores. E aí a relação entre indivíduos está sempre muito ligada a essa questão de evolução deles, do que de fato a relação entre eles, a manutenção dessa relação, entende? Eu posso dizer que as abordagens elas seguem sendo muito dramáticas, mas não romantizadas. Elas costumam ser mais cruas, de uma forma com que você se identifica muito mais com os personagens do que na própria indústria Hollywood, por exemplo. As mulheres, por muitas vezes, exercem papel de liderança, são dotadas de coragem, de força, enquanto os homens, por outro lado, são muito dotados de emoções, de dores, de medos, de inseguranças. Eles choram bastante e assim por diante. Aí a gente pode dizer que existe uma relação muito mais igualitária de gêneros, muito mais equilibrada, né? Tudo isso por enxergar o ser como um espírito mesmo, e não como humano, carne e osso, sabe? Se eu pudesse afirmar, eu diria que os personagens de Hollywood são indivíduos que nós gostaríamos de ser, enquanto que os personagens da indústria oriental são os indivíduos que a gente é. Você consegue entender essa diferença? Uma outra curiosidade é que lá não existe a divisão clara de herói e vilão. Você não consegue pensar assim, esse aqui é do bem, esse aqui é do mal. Porque a essência do indivíduo é abordada de tal maneira que você é capaz de enxergar ambos os contrastes tanto quanto seres humanos. Tanto é que o termo para vilão, para eles, é mais conhecido como anti-herói. Tipo, sei lá, o Sasuke, o Vegeta. Eles não eram vilões, eles eram anti-heróis. Porque por mais que um determinado personagem pratique algum mal em algum momento, ele jamais vai ser visto como essencialmente mal, entende? É muito mais como alguém perdido ou que tá manifestando aquilo naquele momento de alguma forma. E é curioso isso, porque para nós, nas obras ocidentais, o vilão ele termina como um vilão. Na maioria das vezes derrotado, né? O herói vence e aí todo mundo fica feliz. O bem ele é instalado. E aí eu trago para vocês um exemplo de um anime que eu assisti há pouquíssimo tempo atrás, chamado Dororo. Existem milhares de animes que você pode assistir e identificar isso, mas eu resolvi trazer um só para poder materializar melhor para vocês essa questão que eu tô abordando. Nesse anime tem um personagem que ele é amaldiçoado, e aí por meio dessa maldição ele perde todos os sentidos. Então, olfato, paladar, tato, audição, visão. Ele não tem nada disso. Só que ele ainda assim consegue sentir a frequência das pessoas, sendo vermelhas as frequências do indivíduo que está possuído por um demônio e cinza aquele indivíduo que está puro. Completamente puro. E aí você já percebe que a divisão não é de pessoas más e pessoas boas, mas sim de pessoas que estão naquele momento possuídas por demônios. Então você entende que é muito mais um estado do que algo permanente. E aí em um momento dos episódios, tá todo mundo atrás de um demônio que tá matando todas as pessoas da aldeia. E aí ao se deparar com esse demônio, todo mundo da aldeia acha um absurdo quando ele tenta atacar esse demônio. Porque esse demônio, na verdade, é a mulher mais bonita da aldeia, que todo mundo é assim muito apaixonado. E aí, como o personagem ele não tem os sentidos de visão e tal, não sei o que, ele só consegue enxergar a frequência, né, do indivíduo que tá carregado com o demônio possuído, e vai pra atacar ela pra, né? E aí todo mundo julga e ataca esse personagem. Então a mulher ela fica intacta e todo mundo ataca o cara. Quando é revelado o fato de que essa mulher está de fato possuída pelo demônio, esse personagem consegue ir lá, né, atacar ela e tudo mais, e consegue impedir que ela continue o restante das pessoas da aldeia. Ou seja, né, conseguimos fazer o bem pro coletivo. E aí no fim o Dororo, né, que é esse personagemzinho principal, ele se sente muito culpado por ter impedido o personagem amaldiçoado sem sentidos de ter defendido as pessoas, etc. Até que um senhorzinho chega pra ele e fala a seguinte reflexão: não se preocupe, é natural que os que têm visão se enganem. Você consegue sentir a diferença das abordagens?
Enfim, eu não tô fazendo esse vídeo pra dizer que uma indústria é melhor do que a outra, que você tem que parar de assistir uma e começar a assistir só a outra, nada disso. É só mesmo pra te dizer que existe muito mundo da ponte pra lá. E que é muito importante que a gente tenha consciência de que essas nossas opiniões, essas nossas crenças, as nossas decisões são muito pautadas além daquilo que a gente acha como certo e errado, que tá muito mais ligado do que a gente imagina, aonde a gente tá e aquilo que a gente consome. E tudo isso pensando num aspecto individual. Se você multiplica exponencialmente para o aspecto coletivo, a gente encontra o tal fator cultura, entende? Brisa, né?